Olá pessoal, tudo bem? Na aula anterior a gente discutiu o conceito de pobreza. A gente viu que o conceito de pobreza é um conceito multidimensional ou multifatorial, ou seja, o conceito de pobreza ele pode ser visto, ele pode ser interpretado, ele pode ser construído por vários parâmetros, por várias óticas. A gente viu que a pobreza ela não é definida somente por renda ou ela não é definida somente por bens materiais, pela posse de bens materiais ou não posse de bens materiais. A gente viu que a pobreza ela pode ser definida por vários fatores, como a pobreza na qualidade de vida, medida pela qualidade de vida, a pobreza medida pela perspectiva de oportunidades, a pobreza medida pela possibilidade de se ter cultura, a pobreza medida pela possibilidade de se ter educação, saúde. Então, quando se fala da pobreza como um conceito multidimensional, a gente está falando justamente da pobreza que pode ser interpretada por vários pontos de vista. E aí a gente discutiu também na aula anterior, inclusive, perspectivas de autores que discutem a questão da pobreza pelo próprio ponto de vista daqueles que são conceituados como pobres, certo? O que aqueles que se dizem pobres ou que dizem que as pessoas, os externos, as pessoas de fora dizem ser pobres, o que eles dizem que é ser pobre, certo? Então, o que lhes caracterizaria como pobres? E aí isso é importantíssimo porque justamente pelo fato de que as políticas públicas elas precisam ter um alvo correto, um alvo objetivo, um alvo que leve a efetivação da política pública para que o dinheiro gasto com ela não vá pelo ralo. Então, a gente discutiu que ao elaborar uma política pública de combate à pobreza, eu tenho que saber quem são as pessoas que eu estou chamando pobre e como eu quero atacar essa chamada pobreza. Então, para que eu faça isso de forma mais eficiente, para que eu faça isso de forma mais coerente, eu preciso saber o que essas pessoas acham sobre a situação delas. Eu digo que uma determinada área do país, a região Nordeste é pobre. Não é muito genérico, não é muito homogênea. A região é tão homogênea assim ao ponto de pobreza em um estado como o Maranhão ser a mesma coisa que pobreza no Ceará, no Pernambuco, na Paraíba, no Rio Grande do Norte. Então, será que eu não estou fazendo uma generalização muito grande quando eu não defino muito bem o que é pobreza? Será que os considerados pobres que vão ser alcançados por essa minha política pública, eles se consideram pobres? Certo? Então a pobreza a gente viu que ela tem a ver com a questão da carência e das necessidades, mas nem todas as carências e necessidades são exatamente as mesmas. Aí a gente até falou que o programa Bolsa Família ele teria dado tão certo justamente porque ele vai atacar carências que são comuns a todos os segmentos considerados pobres e excluídos na nossa sociedade, como a educação e a saúde. Então a gente sabe que há uma fragilidade nas políticas de educação e de saúde para os setores considerados pobres no nosso país, e há também uma carência de renda. Certo? Só que a carência de renda, ela não é a mesma para todos. Ou seja, o que me falta dinheiro não é a mesma. O motivo pelo qual me falta dinheiro, para que me falta dinheiro, não é exatamente o mesmo que para outras pessoas. E aí é justamente por isso
que o cartão do Bolsa Família ele vai ser importante com aquela renda, que não é uma renda que leve ninguém por ela mesma, a não ser o que você vai fazer com esse dinheiro, mas ela mesma, por ela mesma, não tira ninguém da pobreza, mas o que você vai fazer com ela vai definir se você vai conseguir sair da pobreza ou não. Então, esse cartão do Bolsa Família, ele vai ser importante, ele vai ser fundamental justamente por esse motivo. Por quê? Porque àquela família é dada a oportunidade de ter aquela renda, e aí aquela família vai suprir aquilo que ela acha que é carência e que é necessidade que possa ser suprida com aquela renda. Para algumas famílias, a carência pode ser de arroz e feijão, para outras pode ser de carne, para outras pode ser de um curso que eu posso pagar com aquele dinheiro e depois conseguir me inserir no mercado de trabalho. Para outras pode ser de um consórcio, de uma moto, por exemplo, para eu me tornar um mototáxi e botar dinheiro e botar alimentação na mesa da minha família. Para outros pode ser de conseguir suprir necessidades como ter água encanada, energia elétrica. Então, o cartão Bolsa Família, ele oferece o dinheiro e ele não determina exatamente no que aquele dinheiro pode ser gasto. Então, no passado, algumas políticas de combate à pobreza no Brasil, elas não davam certo, justamente pelo fato de que elas já levavam aquilo que elas acreditavam que era a solução. Por exemplo, na década de 90, no âmbito do programa Comunidade Solidária, no governo Fernando Henrique Cardoso, que tinha como secretária de Ação Social a sua esposa, a antropóloga Ruth Cardoso de Oliveira, o Comunidade Solidária ele tinha uma perspectiva de pobreza como carência de alimentação, por exemplo. E aí, no âmbito desse programa Comunidade Solidária, tinha-se um projeto chamado Prodeia, que era o projeto de distribuição de alimentos, certo? Então, o Prodeia distribuía cestas básicas. As pessoas até pegavam as cestas básicas, mas no que isso poderia levar à superação da pobreza das famílias? É claro, poderia amenizar a fome, mas não necessariamente todas as pessoas que eram alcançadas pelo programa, elas passavam fome, elas tinham carência daqueles alimentos que eram distribuídos. Então, o que é que vai acontecer? O Prodeia, vai acontecer que ele não vai ser tão eficiente assim, porque ele não supria carências mais amplas da população. Ele aliviava a fome das pessoas, mas ele não era, de certa forma, capaz de fazer com que aquela pessoa construísse uma alternativa para a superação das suas carências. Por exemplo, com o Bolsa Família, com o recurso do Bolsa Família, eu posso comprar um leite condensado, um creme de leite, umas tacinhas, um açúcar, e eu posso fazer brigadeiro, eu posso fazer algum docinho, alguma coisa que vai me fazer ter uma renda, certo? Eu posso comprar massa e fazer pastel, fazer salgado, e me fazer ter uma renda, que essa renda eu posso ir guardando, eu posso ir poupando e investindo. Então, o programa Bolsa Família, ele tem várias experiências como essa de pessoas que conseguiram sair da pobreza, não porque R$150, R$200, R$300 conseguem, ao pegar esse dinheiro, tirar alguém da pobreza. Mas o que se fazer com esse dinheiro possibilitou com que várias pessoas conseguissem sair da pobreza. Pessoas que eram manicure, e aí compraram mais coisas, foram fazendo
mais serviços, e aí puderam aumentar, botar o seu salãozinho, e hoje se sustentam sem a necessidade do programa. Então, os programas de combate à pobreza, eles precisam ser pensados, ser planejados. Eles precisam ser planejados focalizando aquelas pessoas que são carentes de alguma coisa, mas, sobretudo, tentando ouvir dessas pessoas quais são as suas carências, para que eles possam ser melhor formatados. Uma boa parte do insucesso dos programas de combate à pobreza que se tem no Brasil, o insucesso muitas vezes vem justamente do fato de que esses programas eles não estão voltados para ouvir o público-alvo a que ele se destina. Então eu tenho um recurso aqui na minha secretaria ou no meu ministério, e eu vou fazer um programa de combate à pobreza no país. E aí eu com os meus técnicos, de dentro do meu gabinete, eu vou dizer, eu vou fazer um projeto de combate à pobreza que vai atingir 10 milhões de pessoas no Brasil, e nesse projeto eu vou fazer isso sem ao menos sentir da população aquilo que ela necessita. Então, quando a gente fala da pobreza como um fator multidimensional, é justamente isso. Muita coisa pode fazer determinadas pessoas ou determinados grupos sociais se sentirem pobres, certo? Não necessariamente a pobreza vai ser de alimentos, ou a pobreza vai ser somente de ter uma renda para poder sobreviver. O combate à pobreza ele pode ser multifatorial. Então, principalmente num país como o Brasil, que é um país gigantesco, certo? Com dimensões continentais. Então, eu tenho que ter essa sensibilidade de saber que, ao tentar combater a pobreza, eu tenho que saber quais os mecanismos eu vou utilizar para alcançar esse meu objetivo. Para quê? Para que eu não gaste dinheiro à toa. Um dos problemas que os projetos de combate à pobreza também nos trazem muitas vezes é justamente o de querer incluir tudo que é segmento que, pela visão das pessoas, são pobres. Então, quilombola, coitadinho, ele vive lá na zona rural, ele é pobre, então vamos incluir ele no programa. E muitas vezes o quilombola lá no quilombo dele, na comunidade dele, ele tem aquilo que ele acha suficiente para sobreviver. Então, muitas vezes, eu estou gastando dinheiro com determinados segmentos que em algumas situações não podem ser considerados pobres. Eu não estou dizendo que não exista pobreza em algumas comunidades quilombolas. O que eu estou dizendo é que não necessariamente todas as comunidades quilombolas, por viverem na zona rural, elas são pobres. Certo? Muitas vezes elas têm recursos suficientes para viver com abundância, certo? Abundância de alimentação, abundância de qualidade de vida. Então, vamos ver o que em cada comunidade é necessário. A mesma coisa é estender aos povos indígenas, que a gente sabe que tem realidades diversas. A gente tem povos indígenas que têm terras extremamente pequenas, e isso pode sim fazer com que uma comunidade possa ser considerada pobre. E outros povos que têm terras extensas, que dali elas conseguem tranquilamente extrair a sua sobrevivência. Então, as políticas públicas universalistas demais, ou seja, aquelas políticas públicas que se propõem muito universalistas, geralmente elas tendem a não cumprir os seus objetivos, ou elas tendem ao insucesso. Por quê? Porque elas estão voltadas muitas vezes para segmentos que não se enquadram nos padrões de pobreza que estão sendo elencados. Então, isso foi só para a gente dar uma visão mais geral
sobre a questão do conceito de pobreza, e hoje a gente vai começar a discutir uma coisa mais específica. A gente vai começar a discutir o Maranhão. A gente vai falar sobre o que é o Maranhão em números, o que é o Maranhão, o que faz o Maranhão ser considerado um estado pobre, certo? O que faz o Maranhão está elencado entre os estados mais pobres do Brasil. Então é o seguinte, na aula de hoje a gente vai dar uma visão geral sobre a situação política do Maranhão, e essa situação política é ela que vai condicionar o Maranhão a ter indicadores não muito bons, certo? E a partir dessa visão geral que a gente vai poder dar, a gente vai passar a analisar algumas situações, certo? Alguns indicadores sobre o estado do Maranhão, que vão fazer com que a gente possa perceber, certo? Onde está esse atraso no nosso estado que as pessoas tanto falam, certo? Então, a gente vai falar de determinantes da pobreza no Maranhão. E quando a gente fala de determinantes da pobreza no Maranhão, uma das coisas mais comuns é se falar da situação política. Logicamente, por quê? Porque politicamente se pode tanto fazer com que um estado ele alcance o progresso, quanto como se pode fazer com que o estado se mantenha desigual, se mantenha pobre, se mantenha numa situação de exclusão e de desigualdade. Então é o seguinte, a situação política no Maranhão, ela nos levou, certo? Por décadas, ela nos levou a uma situação de estagnação social, política, econômica e cultural. Por quê? Porque o Maranhão, ele por muito tempo, ele vem sendo governado por elites políticas de determinados grupos fechados, e esses grupos fechados se apropriam do Estado por décadas, somente entre eles. Então, a base dessa nossa discussão hoje é um artigo chamado A Pobreza no Maranhão, Determinantes da Pobreza, certo? Determinantes políticos. Ele é um artigo que foi publicado na Jornada Internacional de Políticas Públicas. É uma jornada que o Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas da Universidade Federal do Maranhão, uma jornada internacional que esse programa faz a cada 2 anos. O Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas do Maranhão, ele tem como base de sustentação o curso de Serviço Social, o curso de Ciências Sociais, o curso de Economia da Universidade Federal do Maranhão. Então, nesse artigo, as pesquisadoras que escreveram o artigo, que foram a professora Cleonice e a professora Selma Maria, que por sinal é de Pedreiras, apesar de já ter ido embora de Pedreiras faz muito tempo. Professora Selma é de Pedreiras, é uma assistente social de renome no Maranhão. Elas constroem, certo? Elas constroem uma visão, uma perspectiva sobre a situação política do nosso Estado, tentando demonstrar como essa situação política vai acarretar nos problemas econômicos e nos problemas de desenvolvimento social que nós temos no nosso Estado. E a base teórica que elas vão utilizar para construir esse artigo está baseada aqui nos livros do professor Caldeiras, que também é um grande sociólogo, também pedreirense. Então, um dos professores, um dos maiores e mais históricos professores da Universidade Federal do Maranhão, que era pedreirense. O professor Caldeiras já faleceu há quase 2 décadas. Eu cheguei a conhecê-lo ainda quando
quando eu estudava na Universidade Federal do Maranhão. Ele era professor lá, ele não foi meu professor, mas eu tive o prazer de conhecê-lo, certo? E aí o professor Caldeiras, ele chegou a fazer doutorado na França. Ele é considerado um dos grandes intelectuais do estado do Maranhão. E aí ele é um dos melhores intelectuais, um dos melhores e dos maiores intelectuais do Maranhão, que discutem a situação política do nosso estado. Então o professor Caldeiras, ele vai dizer que o mandonismo político, ele vai determinar a situação de pobreza que a gente vive no nosso estado. Por quê? Porque por muitos anos, por muitas décadas, determinados grupos políticos acabam se apropriando política e economicamente do estado em benefício próprio e abandonando a população ao descaso. Certo? Então, a base desse artigo, dessa nossa aula de hoje, é esse artigo da professora Selma e da professora Cleonice, e elas vão usar como referencial teórico para construir o livro, o artigo, a obra do professor Caldeiras. Então, ele vai mostrar como essa formação do nosso estado, ela está muito baseada nisso. Se a gente for analisar basicamente o século XX, a gente vai ver que o mandonismo ele vai ser muito forte, certo? O estado do Maranhão, séculos atrás, teve um apogeu econômico muito grande. O Maranhão já teve uma importância econômica relevante no cenário nacional, principalmente ainda no período colonial, certo? Com a produção de algodão, então com o surto de industrialização que nós tivemos aqui no Maranhão também, mas aí principalmente no século XX, o estado do Maranhão vai passar por 2 longos períodos de mandonismo, e esse mandonismo político, mandonismo vem de mando mesmo, certo? E esse mandonismo político vai fazer com que o estado se estagne. Certo? Então, articulado à organização econômica peculiar do Estado, destaca-se uma forma peculiar de organização política caracterizada por Reis, que é o professor Flávio Reis, professor da Universidade Federal do Maranhão também, certo? Um professor de extrema importância também na análise política e econômica no Estado do Maranhão, certo? E pelo professor Caldeira, eles vão fazer essa caracterização do Estado do Maranhão pela perspectiva da oligarquia, pela perspectiva oligárquica. O professor Flávio Reis, ele inclusive foi meu professor, certo? De ciência política. E aí é um dos maiores intérpretes da política do estado do Maranhão, principalmente desse período do século XX. Então, o que é que eles vão dizer? Que o estado do Maranhão passou por longos mandonismos políticos capazes de imprimir estabilidade ou mesmo estagnação política, econômica e cultural ao nosso estado. Então, que estabilidade é essa? Não é estabilidade no sentido de uma sociedade estável com poucos problemas. É estabilidade no sentido de estagnação. Estabilidade no sentido de que o Estado passou por longos períodos parado, estagnado politicamente, o que vai acarretar consequências, certo, para a nossa situação econômica. Então, o professor Flávio Reis e o professor Caldeiras, eles vão fazer essa interpretação das desigualdades no estado do Maranhão pelo ponto de vista político. Mais uma perspectiva aí de pensar a pobreza da política. Por quê? Porque as pessoas não são pobres somente porque lhes faltam coisas, somente porque elas passam por necessidades ou por carências. As pessoas são pobres por conta do contexto político. Contexto político vai levar as pessoas a sofrerem as privações. Então,
é a oligarquia, por exemplo, uma oligarquia que pode dominar o Estado por várias décadas, que pode levar, por exemplo, à falta de investimentos públicos, à falta de atração de emprego, da atração de empresas, da atração de negócios para o Estado. Essa estagnação política, por exemplo, que o Estado do Maranhão passou, fez com que o Maranhão não fosse um estado com que conseguisse atrair grandes investimentos. Se nós formos observar, o estado do Maranhão é pobre, inclusive é carente de grandes empresas, de grandes investimentos e principalmente de industrialização. A gente sabe que a indústria ela consegue estimular o comércio, e esses dois conseguem juntos estimular muito o mercado de trabalho. Por que o estado de São Paulo é um estado tão populoso, tão povoado, certo? E um estado em que circula muito dinheiro, circula muita renda? Justamente porque o estado de São Paulo é um estado que atrai muitos negócios. É um estado totalmente industrializado, que tem um comércio também muito forte e é um estado, inclusive, que movimenta a economia de outros estados do Brasil. Por quê? Porque a produção industrial que é feita em São Paulo, que é realizada em São Paulo, ela é levada a todo o Brasil. O que é que nós produzimos no Maranhão? Certo? Se a gente for observar, o estado do Maranhão é um estado que produz pouco. Então, muito do que nós consumimos da nossa alimentação, depois da aula, façam um exercício. Vão ao armário de vocês, peguem o arroz, o feijão, o milho, o creme de leite, o leite condensado, o biscoito, o café, o detergente, o desodorante, o sabonete, e olhem o local de fabricação de tudo isso. Então, nós somos um estado praticamente somente consumidor. Nós não somos um estado produtor. Lógico, muita coisa se produz no Maranhão, mas basicamente quase tudo que nós consumimos aqui, nós compramos de outros estados, de outras regiões do país. E isso não é uma coisa aleatória, isso tem um fundamento político. Certo? Para as indústrias se instalarem em determinados locais, elas precisam ver aqueles locais como atrativos, elas precisam receber incentivos fiscais, elas precisam saber que naquele local ela vai se instalar e ela não vai quebrar, ela não vai falir. Então ela precisa ter a ciência e a certeza de que ela vai se estabelecer em um determinado local e ali ela vai conseguir prosperar, certo? Então, a situação política de um estado fala muito sobre quem ele é, qual a situação socioeconômica dele. E um dos problemas do Maranhão é justamente essa estagnação política que nós vivenciamos por várias décadas em nosso estado. E isso fez com que muitas empresas não viessem se instalar no nosso estado. Então, a gente vai falar agora, por exemplo, sobre a questão da oligarquia Sarney. Certo? A oligarquia Sarney é uma forma de governo liderada por José Sarney, que vai chegar, ou vai ser chamado também de sarneyismo, que vai chegar ao poder no Maranhão na segunda metade da década de 60 do século 20. Antes de Sarney, nós vivíamos aqui no Maranhão sob uma outra oligarquia. Por isso que eu disse que no século 20 nós passamos a viver sobre dois grandes momentos políticos de mandonismo. O mandonismo de Vitorino Freire, do vitorinismo, e o mandonismo de Sarney, do sarneyismo. Então, esses dois mandonismos, essas duas oligarquias, elas só serviam aos seus grupos.
Então, quem estava ligado ao grupo de Vitorino Freire, que antecedeu Sarney, tinha os seus privilégios. Quem passou a ser ligado a Sarney passou também a ter os seus privilégios. E aí a massa da população vivia sob a pobreza, a exclusão social. Então, a partir da década de 60, a partir de 1966, o Sarney chega ao poder no Maranhão como governador do estado. E o Sarney chega ao poder como uma grande esperança, como um grande ícone da mudança. Vejam só, eu estou falando do Sarney como um ícone da mudança, o que para nós hoje parece um absurdo. Por quê? Porque para nossa percepção, o Sarney parece ser o atraso. O Sarney parece ser o conservadorismo. O Sarney parece ser a estagnação. Mas essa é a nossa visão hoje. Em 1966, quando o Maranhão era dominado pelo vitorinismo, o José Sarney chega ao poder aclamado pelo povo e com um discurso de modernização. O Maranhão era pobre, o Maranhão era cheio de epidemias, o Maranhão era cheio de doenças, o Maranhão tinha uma saúde pública mais precária do que ainda hoje tem. O Maranhão vivia sob um regime de extrema desigualdade, muito parecido com o que a gente tem hoje. Mas o discurso do José Sarney, inclusive o discurso de posse, era todo baseado na questão da modernização do Estado, da transformação do Estado em uma das referências nacionais de modernização, de riqueza, certo? De desenvolvimento humano. Então, isso que o Sarney vem prometer em 1966 acaba não se cumprindo, acaba na verdade levando o Maranhão a uma situação ainda de estagnação, fazendo com que o Maranhão ainda permanecesse na estagnação.